E aí, já parou para pensar de onde vêm as palavras que a gente usa todo dia? Se sim, se prepara. Hoje a gente vai, abrir a caixa de ferramentas da língua portuguesa para entender direitinho como o nosso vocabulário é construído pecinha por pecinha. Pois é, essa é a grande questão, né? Às vezes parece mágica, mas na verdade é um processo super fascinante, quase uma engenharia da língua. As palavras não brotam do nada, não. Elas são montadas, são modificadas, combinadas de umas maneiras bem inteligentes. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente vai começar com os tijolos básicos, depois ver os projetos originais, explorar as duas caixas de ferramentas principais, dar uma passada no laboratório de inovação e, no final, entender por que essa construção toda nunca para. Ok, vamos lá. Para construir qualquer coisa, a gente tem que começar pelo mais básico, certo? Na língua, esses componentes são os morfemas. Dá para pensar nos morfemas como se fossem os átomos do nosso idioma. Cada palavra é uma molécula, sabe? Uma combinação desses pedacinhos de significado. Eles são a matéria-prima de tudo, absolutamente tudo que a gente fala. E basicamente existem dois tipos desses átomos. Tem os morfemas lexicais, que são os radicais. Eles carregam o significado principal, a ideia central da coisa. E aí tem os morfemas gramaticais, que são tipos conectores. Eles ajustam essa ideia, dizem se é masculino, feminino, singular, plural, passado, presente e por aí vai. Beleza, agora que a gente já conhece os blocos, vamos dar uma olhada nos dois tipos de plantas básicas que existem para as palavras. Olha, é bem simples, na verdade. As palavras primitivas são a fundação de tudo. Pensa em pedra, feliz, amor. A partir delas, a gente constrói as palavras derivadas, adicionando umas peças para criar algo novo. E aí, pedra vira pedreiro, feliz vira infeliz e amor vira amoroso. Certo. Hora de abrir a primeira caixa de ferramentas, a derivação. Esse processo é basicamente pegar uma palavra que já existe e ir modificando ela para criar outras novas. Vamos pegar a palavra leal para ser o nosso projeto de hoje. É uma palavra forte, né? Com um significado bem claro. Agora vamos ver o que dá para construir com ela. A primeira ferramenta que a gente pega é a prefixação. A gente pega um prefixo, tipo des, e coloca bem no comecinho da palavra. E pronto, o significado original vira de cabeça para baixo, de leal para desleal. Aí tem a segunda ferramenta, a sufixação. Aqui a gente adiciona uma pecinha no final, que é o sufixo, como dade. Então leal se transforma em lealdade. Viu só? Deixou de ser um adjetivo e virou um substantivo, que é a qualidade de ser leal. E o mais legal é que dá para combinar as duas. Se a gente colocar o prefixo des e o sufixo dade, a gente cria uma palavra ainda mais complexa, deslealdade. Mas olha, a caixa de ferramentas é grande. Tem outros métodos mais específicos. Por exemplo, a derivação regressiva, que é quando a gente encurta uma palavra, tipo o verbo procurar, que vira o substantivo procura. Tem também a imprópria, que é quando uma palavra simplesmente muda de função sem mudar a forma, sabe? Tipo a cor verde virando o verde. E tem até casos onde o prefixo e o sufixo precisam entrar juntos ao mesmo tempo para a palavra fazer sentido. Tudo bem, vamos agora para a segunda caixa de ferramentas, a composição. O lance aqui é diferente. Em vez de modificar uma palavra só, a gente une duas ou mais que já existem para criar um conceito novinho em folha. E tem dois jeitos principais de fazer essa fusão. Um é a justaposição. As palavras se juntam uma do lado da outra, como em guarda-chuva, e nenhuma delas perde som. A outra é a aglutinação. Aí a fusão é tão forte que alguns sons acabam se perdendo no caminho. O exemplo clássico é embora, que na verdade é a junção de em boa hora. Quem diria, né? Bom, agora a gente chegou na parte mais agitada da nossa fábrica de palavras. É aqui que a língua se mexe, se reinventa e cria os termos para o mundo de hoje. A gíria, nossa, é um motor poderosíssimo de criação. Palavras como cestar, crush, lacrar, elas nascem em grupos específicos, né? E mostram a língua pulsando ali, em tempo real. E muitas vezes, elas acabam sendo adotadas por todo mundo. Já o neologismo é a inovação pura. Quando surge uma ideia nova, um comportamento diferente, principalmente com a internet, a língua precisa dar um nome para isso. Shippar, por exemplo, que é o ato de torcer por um casal, é um exemplo perfeito dessa inovação acontecendo agora. É aquilo, né? Nenhuma língua é uma ilha. A gente importa palavras o tempo todo. Às vezes elas são adaptadas, que nem futebol, que veio lá de futebol. Outras vezes a gente usa do jeito que veio mesmo, que é o estrangeirismo, tipo hot dog.
E tem até o hibridismo, que é quando a gente mistura peças de idiomas diferentes, como em automóvel, que junta o grego auto com o latim mobilis. E para a gente fechar essa visita ao laboratório, existem ainda outros processos. Tem a criação a partir de sons, que é a onomatopeia, tipo tic-tac. Tem a praticidade das abreviações. Quem fala fotografia hoje em dia, né? A gente fala foto. E a eficiência das siglas, que transformam aqueles nomes gigantes em termos curtos e diretos, como ONU ou IBGE. Então, o ponto principal é esse. A nossa fábrica de palavras, ela nunca fecha. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A língua não é um monumento parado no tempo, de jeito nenhum. É um rio que não para de correr. Cada pessoa que fala português é, de certa forma, um construtor, ajudando a manter a língua sempre viva e relevante. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Com todas essas ferramentas e com um mundo que muda o tempo todo, qual será a próxima palavra a nascer, a entrar no nosso vocabulário? Quem sabe ela não está sendo criada por alguém em algum lugar exatamente neste momento?